noite, igreja. Paz seja convosco. Não vai ser fácil, mas o Senhor vai nos sustentar até o fim. Amém? A gente já toma tempo. Pega a tua Bíblia lá, abre lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 7. Glórias ao teu nome, Deus. Começar fazendo uma pergunta para vocês que eu vejo eles fazerem aqui no Adoles. Você está feliz? Muito legal quando você está feliz com Jesus. Tenho certeza que se você está feliz com Jesus, não importa as circunstâncias, Deus ele vai estar no controle da minha e da tua vida, amém? Vamos ler para nós não perder tempo. Jó capítulo 2, versículo 7, nos diz assim: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés até alto da cabeça. E então Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Naamate, souberam que todos os males que haviam atingido saíram, cada um da sua região, combinaram de encontrar-se juntos, e irem mostrar solidariedade e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois de os três assentaram no chão com ele. Durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Amém? Coloca a tua Bíblia no banco. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós nos colocamos, Pai, na tua presença neste momento, Deus. Nós queremos receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar para nós essa noite, Paizinho querido. Então, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, coordenar, Paizinho querido, esse ambiente. Ele esteja, Senhor, com o teu Espírito Santo ao lado de cada um, Paizinho querido, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem para falar para nós hoje, Pai. Me usa, Senhor, e nos usa, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Amém, amém. Quem já escreveu o seu projeto de vida aí? Já escreveu? A gente vê a história de Jó, quando a gente vai começar lá no primeiro capítulo, lá no primeiro livro de Jó, no primeiro capítulo, a gente vai conhecer a história de Jó, vai saber que Jó era um cara muito rico, um cara que tinha um homem que tinha muitos bens, que tinha uma família abençoada, ele tinha 10 filhos, ele vivia num ambiente bom, num ambiente que ele não tinha problemas, né? Ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa família, ele tinha tudo que talvez a gente busca, né? Ele tinha vários animais, ele tinha várias pessoas trabalhando para ele, em várias partes, em vários lugares. E certo dia, né, o diabo, infeliz, né, foi participar de uma reunião que estava acontecendo lá no céu lá, e a Bíblia fala que Deus pergunta para Jó: de onde você está vindo? Ele fala que ele veio da terra, de perambular pela terra, de caminhar pela terra, uma história que a gente já conhece. Porém, Deus fala para Satanás: não há homem nenhum na terra igual a Jó.
Um homem íntegro, um homem reto. Satanás fala. Ele devia ter dado uma risada bem alta. Eu riria. E ele fala, mas ele só é assim, ele só é íntegro, só é reto, porque ele tem muitas coisas, ele tem muitos bens, tem uma boa família, tem lindos filhos, tem tudo que ele precisa. E Deus fala para ele, né? Mas daí Satanás fala para Deus: duvido que se ele não perder alguma coisa, ele não vai blasfemar contra o teu nome, ele não vai se revoltar, ele não vai sair da igreja, ele não vai mudar de cidade, porque ele não quer saber mais daquilo. Tenho certeza que se eu tocar em alguma coisa dele, né? E a Bíblia conta aqui, né? Satanás desceu lá e tocou nos animais, nos bichos, né? Eu fico pensando que Jó levantou, assim como nós, um dia como hoje, né? Fez a sua oração e em nome de Jesus hoje vai dar tudo certo. E daqui a pouco começou a chegar um servo atrás do outro. Jó, aconteceu um BO lá e tuas ovelhas morreram tudo, né? Tuas ovelhas foram todas roubadas, morreu todo mundo que trabalhava para você, sobrou só eu. E eu vim aqui te falar isso. Daqui a pouco chega outro. Jó, roubaram todos os seus camelos, mataram todo mundo, sobrou só eu. Jó, teu filho estava dando uma festa lá na casa dele lá, e a casa caiu sobre a cabeça dele, morreu todo mundo, e só sobrou eu para vir contar. Né, a Bíblia fala que Jó ele aparenta, né, ter essa tristeza na face, mas em nenhum momento ele fala nada. Ele fala que se eu vim nu, nu eu voltarei. É isso que ele fala para as pessoas que estão à volta dele. E logo depois do que a gente leu, a mulher dele, Satanás, volta a falar com Deus e fala, ó, mas eu tenho certeza que se eu tocar na vida dele, na pessoa dele, ele vai blasfemar. E daí ele volta lá e dá uma lepra, né, algo, né, uma coisa horrível, dor, e ele raspa aquilo com telha. E daí a mulher dele fala, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e você morre, né? E ele fala, mulher insensata, né? Se eu não aceitei o bem dado por Deus, imagina o mal. Então, se você acordasse hoje, antes de eu falar, alguém colocou no seu projeto de vida o que você está disposto a perder em 2026? Alguém que já escreveu aí? Você colocou o que você está disposto a perder em 2026? Você, em algum momento, você pensou nisso? O tema da minha mensagem fala, é necessário perder para avançar. É uma palavra difícil, irmãos. Eu digo para vocês que foram dias bem turbulentos na minha cabeça, para entender o que Deus queria falar. Deus, ele falou muito comigo e vocês viram quando eu cheguei aqui, Deus já está para conter as lágrimas hoje vai ser difícil. Porque Jó, ele era íntegro, ele era um cara que o que ele fazia? Ele já tinha tudo. Ele tinha pessoas trabalhando para ele, ele tinha pessoas fazendo as coisas por ele, ele não podia fazer nada, ele não precisava fazer nada. Ele ficava lá, eu penso que ele ficava lá na cadeirinha de balanço dele, de boa, né? Escutando o que Deus tinha para falar para ele, bem tranquilo. E ele não sabia que ele ia perder. A pastora Jurema falou sobre isso. Quando a pastora Jurema começou eu não tinha preparado bem a minha palavra ainda, mas quando a pastora Jurema começou a falar aqui sobre Jó, e Deus falou isso no meu coração, e falou, e confirmou, porque ela falou isso também, Jó, ele não sabia que ele ia perder. E quando ele perdeu, ele não sabia que lá na frente ele ia ganhar de novo. Ele não sabia que tudo ia ser restituído. Então é normal, né, a gente perder. É normal a gente perder algo. A gente perder alguma coisa. É normal, né, eu perder um ente querido. É normal eu ficar doente, né? É normal, a pastora Cátia falou sobre o momento dela, né, e a gente passou junto no ITQ, quando ela teve enfermidade, quando ela teve câncer, né? E lá na frente Deus curou ela, mas não foi fácil, né? Ela perdeu os cabelos, né?
Ela perdeu a oportunidade de ser mãe biológica, que era algo que ela, né, ela tinha isso no coração, mas lá na frente Deus ele mostrou para ela o que ele queria na vida dela. Então a gente perde, e eu falo de perda com bastante propriedade. Com bastante propriedade. Em 2010, quando chegava próximo de setembro, o Senhor colocou no meu coração que eu estaria pregando a palavra dele. Eu não sabia quando, eu não sabia o tempo, eu não sabia quando seria e como seria. Porém, eu estava trabalhando, né? Tinha começado a trabalhar numa empresa fazia 5 ou 6 meses. E quando chegou próximo de dezembro, antes de dezembro, né? Eu vim na igreja e eu estava lá, eu era diácono ainda. E escutei uma pregação e o Senhor falou: você precisa estudar, você precisa fazer ITQ, você precisa ir lá, né? Senão não vai funcionar, senão não vai dar certo. Eu, com a minha cara lavada, olhei para Deus e falei: Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, Senhor. Né? Eu estou já na empresa agora, já vai fazer 8 meses. E eu vou ser promovido, porque meu chefe já tinha falado: Rodrigo, você vai ser promovido. A minha esposa aqui, que passou tudo. E falou para mim, falou para mim que eu ia ser promovido. Então eu estava muito feliz já com aquilo que Deus já estava fazendo, né? Com aquilo que Deus ia fazer, né? A gente acha que muitas coisas é Deus quem está fazendo, né? Mas tem coisas que você consegue por mérito seu. Você é capaz de você conseguir uma promoção no teu trabalho. Se você trabalhar muito bem, se você não faltar dia, se você entrar no horário, sair no horário, você fazer tudo que eles pedem para você fazer, lá na frente eles vão te dar algo que vai beneficiar por você estar fazendo tudo isso. Então você vai ganhar uma promoção. Então isso é por você. Eu não faltava dia, eu chegava cedo, saía tarde. Então a promoção ela ia vir. Mas a gente tudo atrela, porque Deus ele vai abençoar. Porque se eu fazer as coisas para Deus, Deus ele vai me dar. Porque se eu fazer as coisas para Deus, Deus ele vai me abençoar. Se eu trabalhar, eu vou ganhar mais. Se eu tiver bens, as pessoas vão estar à minha volta. Eu vou ser querido pelas pessoas. E chegou dezembro, dia 8 de dezembro, fatídico 8 de dezembro na minha vida, eu me acidentei, né? Por um erro humano, né? O cara ligou a máquina e foi os meus dedos. Perdi os meus dedos. Por isso que eu falei que, para quem não sabe, né? Então, para quem não me vê, não sabe, eu perdi meus dedos numa máquina, enquanto alguém ligou uma máquina, minha mão estava próxima e perdi os dedos. E da mesma forma que eu estou falando com vocês aqui, eu fui para o hospital, né, eu não senti dor, né, eu tive mais de 20 pontos na minha mão, eu não sofri nenhuma dor. Deus, ele em todo momento, ele falou bem assim: tudo isso é para minha honra e para minha glória. Isso ele falava no meu coração. Tudo que está acontecendo é para minha honra e para minha glória. Então, se algo está acontecendo na tua vida e você não entende o que está acontecendo, Deus ele vai falar para você aquilo que ele quer fazer na tua vida através daquilo que está acontecendo. Se você está doente, se você está enfermo, se você está passando por um problema financeiro, se você está desempregado, se você está de qualquer forma, Deus se você tiver intimidade com Deus, eu estava no meu momento, um dos meus melhores momentos com Deus. Eu estava aqui na igreja, eu orava, eu buscava a Deus. Deus ele falava comigo quando eu perguntava, ele me respondia. Né? A pastora Lúcia falou sobre o silêncio. Né? Eu vou contar um pouquinho, rápido. Né? Que o Senhor fica em silêncio, mas eu falava com Deus e Deus ele me respondia. Era natural, como eu estou falando com vocês, se eu perguntar alguma coisa, vocês vão me responder. Deus ele me respondia. E quando eu perguntei para Deus, logo depois que eu me acidentei, eu estava caminhando, que eu tive que andar cerca de uns 700 metros com a mão toda sangrando, porque ninguém veio me ajudar, ninguém veio me acudir. E eu saí caminhando, e eu falando com Deus: Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Até o ambulatório. Quando eu cheguei no ambulatório, o Senhor falou bem assim: isso é para minha honra e para minha glória. Eu fui pro hospital chorando, né, porque eu já sabia que tinha acontecido, eu já sabia que eu tinha perdido os dedos, eu sabia que não ia ter recuperação. Não tinha como, né? E eu perdi. E assim foi, né?
um mês depois não, né? Uns 20 dias depois, o Senhor falou para mim: agora me diga que você não tem tempo. Agora me fale que você não tem tempo. Ele falou bem assim para mim. E quando eu falo para vocês que é necessário perder, eu aprendi a perder a minha mão. Provavelmente foi a mão inteira, né? Hoje eu ainda faço muita coisa, porque sobrou um dedinho só. Eu faço muita coisa, na verdade, quase tudo que eu fazia, porque o Senhor ele me sustentou e esteve comigo em todo momento, no momento da perda. Claro que eu não quero me comparar a Jó, porque Jó, né? Jó foi outro nível, né? Outro nível de pessoa, né? E ele perdeu tudo e ele, né? Ele raspa, ele fica lá, né? E depois a gente vai entender a história de Jó, que ele recupera tudo, que ele consegue tudo. Mas tem coisas que a gente vai perder e talvez a gente não vai recuperar lá na frente. Tem coisas que a gente vai perder e talvez não vai ser, porque não é aquilo que Deus quer para você. E a gente fica, né? Eu vi muita gente ainda reclamando do que perdeu lá em 2025. Tem muita gente reclamando do que perdeu e tem coisas que não vão voltar porque o Senhor não quer que volte para sua vida. Tem amizades que você vai perder que não são para sua vida. E a gente fica muito pensativo dessa forma quando a gente vem para Jesus, porque a gente acha que perder as pessoas é ruim. Não é, às vezes, perder pessoas vai fazer bem para você, vai fazer bem para o teu ministério, vai fazer bem principalmente para a tua vida com Deus. Então a gente não está acostumado a perder dessa forma. Então o Senhor ele falou muito comigo sobre isso. Sobre como eu tinha que aprender a ter perdido, porque eu sabia que não ia voltar. Ah, Rodrigo, você precisa... Primeira coisa que uma pessoa chegou e falou para mim: nossa, Rodrigo, mas você não está indo na igreja, você não é diácono, você não está lá na igreja? Né? E como que acontece isso com você? São, né, os amigos de Jó, lá na frente, se você for ver a história, os amigos de Jó falaram isso para ele, né? Questionaram ele, né? Você deve estar em pecado. Alguma coisa você está fazendo de errado para que Deus ele esteja estendendo a mão sobre você, a ira dele sobre a tua vida. E quando a gente está na presença, o Senhor ele vai começando a nos mostrar que o perder ele é necessário para que eu tenha algo com ele, para que eu tenha experiências com ele. Se eu não tiver luta, eu vou ter experiência com Deus? Se for tudo bem, eu tenho certeza. Será que todo mundo está aqui hoje porque está tudo bem e eu não preciso de bênção? Estou fazendo um projeto de vida, mas eu não preciso ser abençoado. A gente está fazendo um projeto de vida porque a gente quer algo do Senhor, mas a gente não quer perder, a gente quer ganhar, a gente quer algo que a gente veja, né? Que seja palpável. Eu quero mais dinheiro, eu quero um carro novo, eu quero um trabalho melhor, Mas o Senhor ele fala que às vezes a gente não se prepara para aquelas coisas. E o Senhor falou para mim, um mês depois que eu me acidentei, a gente começou a fazer ITQ. Tava eu e a pastora Lise lá. Eu não sabia nem escrever direito, né? Cara, muito difícil escrever com a esquerda. Comecei a escrever, não sabia escrever, e daí tinha um professor que ele enchia o quadro. Ele enchia o quadro. Daí eu ia lá e tentava escrever, e daí a pastora Lise, ela escrevia tudo que ela, né? Escrevia o dela e depois ela ia lá e copiava a minha parte. Daí, porque eu tinha que ter conteúdo para eu poder estudar em casa. E ela ia lá e copiava. Várias vezes ela fez isso, durante aquele ano. E a gente foi, né? Todo mundo já sabe da história. Consegui, finalizei o ITQ, depois de muita luta, né? Depois de muita batata de R$2. A gente juntava e ia lá, comprava uma batatinha de R$2, porque era o que a gente tinha para comer antes de ir para o ITQ. Então era algo, Deus ele fez realmente sobrenatural na nossa vida. E em 2016 a gente se formou. Eu, pastora Anne, pastor Mike, pastor Michel, pastora Michele, pastora Cate, pastor Gustavo, pastora Fran. Porque da mesma forma que o pastor falou para mim uma vez que o ministério quem deu não foi ele, foi Deus. Então vocês têm o ministério, segura esse mistério. Então, e a gente, né? E eles foram para a convenção naquele ano, mas Deus ele queria separar algo ainda para mim, né? Não o momento era aquele, eu devia ter ido, né? Mas por minha vontade eu acabei não indo porque achava que não ia dar certo. E lá na frente, né? Deus ele
Ele me capacitou para que eu estivesse aqui hoje. Então, a gente entender o que o Senhor quer que a gente perca, são várias coisas. E isso são coisas naturais, você perder. Vou falar de perder a mão, perder os membros, porque foi o que eu perdi. Não que você vai perder, meu irmão, em nome de Jesus. Que você não precise perder nada em 2026. Mas eu precisei. Estou falando porque eu precisei perder. E só que isso são coisas naturais. Você ficar doente é natural, né? Natural porque a gente não se cuida, a gente não vai no médico, a gente não se trata, a gente não vai cuidar da nossa saúde da forma que a gente tem que fazer, ir lá no médico fazer um check-up, porque a gente perde um ente querido, daí a gente fica choramingando, mas a gente não acompanha, não está junto, né? Então, ou a gente perde o emprego, né? Mas eu perco o emprego porque eu chego atrasado, porque eu não me preparo, porque tem pessoas que estão se preparando mais do que eu. E só que tem coisas que a gente precisa perder, que isso é normal. É normal não, isso é algo que a gente precisa perder, que a gente tem que levar. Você leve isso pro teu coração hoje, são coisas que você precisa perder. O orgulho e o ego. Né, foi falado sobre isso aqui. Talvez seja clichê a gente ficar sempre falando, né? Pedir perdão, admitir que você está errado. Isso é difícil para as mulheres, né? Tô brincando. Mas é difícil admitir que está errado. Eu falo por mim, é difícil a gente admitir que a gente está errado. Que eu errei, que eu falhei, e que eu posso fazer melhor, e que eu preciso melhorar. Falar o que sente. O homem é campeão nisso, ele não sabe falar o que sente. A gente precisa falar o que a gente sente, a gente precisa falar o que eu sinto. Eu perdi meu casamento porque eu não conversava. Ah, Rodrigo, mas você é casado, eu sou casado há 20 anos. Mas durante 1 ano e 4 meses, eu perdi a minha esposa, eu perdi a convivência com os meus filhos, porque eu não conversava, porque eu não falava, porque eu não tomava atitude de homem, eu não falava aquilo que era necessário falar, eu não falava o que eu não gostava, eu não falava aquilo que me agradava. E por 1 ano e 4 meses eu perdi meu casamento. Até eu entender que eu precisava da minha esposa e que ela é a minha prioridade. Hoje a minha esposa é a minha prioridade. A minha esposa é o amor da minha vida e ela é a minha prioridade. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer as coisas por ela porque ela é a minha prioridade. E eu aprendi isso da pior forma. Porque ela não era a minha prioridade. Minha prioridade era o meu trabalho, minha prioridade era as coisas que eu gostava de fazer, o meu jogo de futebol, gostava de jogar bola, gostava de jogar videogame. Isso era a minha prioridade, porque eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava em casa, né? Era normal. Então a gente é normal fazer isso. Então, e a gente é orgulhoso, não quer admitir que está errado, não quer admitir que está fazendo as coisas erradas, e isso não é só o homem, hein? É a mulher também, não quer admitir que está errado, não quer admitir que precisa melhorar, que precisa fazer diferente. Isso é orgulho e ego, a gente precisa perder, sair da zona de conforto, também foi falado, né? Os outros pastores também falaram. Não é só, o ser acomodado não é só eu estar sentado no sofá, que nem o pastor fala, assistindo Netflix. Eu estar acomodado é não confiar, não estar acomodado, eu preciso sair de lá para que eu tenha uma conversa difícil. Eu preciso sair da minha zona de conforto para mim conversar com a minha esposa sobre algo que não está bem. Eu preciso sair da minha zona de conforto para mim falar que eu estou com problema, que eu estou com dificuldade. E a gente precisa fazer isso. Eu preciso sair da minha zona de conforto para dizer que eu estou com problema, que eu estou com algo e está por aqui, vai estourar, eu não sei o que eu vou fazer. E eu preciso sair. Saia da sua zona de conforto hoje. Autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu não confio em ninguém. A gente quer mostrar a nossa necessidade porque eu sou bom, porque eu posso, porque eu consigo fazer. A gente é cheio disso, de eu conseguir fazer, de eu querer fazer, de, olha, eu estou aqui, deixa para mim que eu mato no peito, que eu faço. A gente quer falar que a gente consegue, a gente é autossuficiente. A gente precisa perder a nossa autossuficiência para nós conhecermos Deus de verdade. E o medo. Estamos perdendo pessoas porque temos medo de falar que elas estão erradas. Eu estou perdendo as pessoas que estão à minha volta porque eu não quero falar que ela está errada, porque senão ela não vai mais olhar na minha cara, porque ela não vai mais falar comigo. Você está errado.
Não é algo fora do normal. A pessoa falar para você que está errado é porque ela quer te ajudar. É porque ela quer falar para você que você precisa melhorar, que você precisa mudar o sentido da tua vida, porque senão você vai para o inferno. Se você não mudar o rumo da tua vida, você vai para o inferno. É duas coisas, ou é céu ou é inferno, não existe meio termo. A palavra fala, eu vou te vomitar se você não fazer a coisa certa. Ou você não faz, ou você faz. Então a gente tem medo. Quando eu falei do casamento, a gente tem medo de falar com o nosso cônjuge, né? Isso aqui não é administração de casais, mas, né, a gente tem medo de falar com o nosso cônjuge porque a gente tem medo de que ela vá embora ou medo que ele pegue e largue tudo. Eu preciso falar que ele está errado. A melhor pessoa para falar para você se você está certo ou está errado é o teu esposo e tua esposa. Não é ninguém de fora. Não é o diabo que vai ficar falando por pessoas lá fora que você está errado. Converse com o teu esposo, converse com a tua esposa, sente, ore junto com o teu filho. Se você não falar para o teu filho que ele está errado, o mundo lá fora vai falar que ele está certo. Vai falar que é legal, que está tudo bem, que é maneiro, que vamos lá, que não dá nada. O mundo ele vai falar. Então você, pai, você não tenha medo de falar para o teu filho, você está errado. Senta aqui que nós vamos conversar. Você não pode ter medo de falar. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, para entender que a confiança em Deus não depende das circunstâncias. Aquilo que eu tenho hoje, não depende para mim ir lá e falar com Deus. Para mim ter uma vida, para mim viver o sobrenatural com Deus, não depende do que eu tenho, não depende do meu carro, não depende da minha casa, não depende de nada, não depende do meu trabalho. Para mim viver o sobrenatural com Deus, eu vou ter que perder algumas coisas e eu aprender que aquilo que eu estou perdendo vai fazer eu subir o nível com Deus. Vai fazer você orar para Deus, que nem a pastora Lúcia falou, você orar. Jesus ele foi orar para Deus e Deus ficou em silêncio. Então, vai fazer você orar e Deus te responder. Se você está errado, meu filho, Deus ele não vai responder. Não adianta você ficar de joelho lá 2 horas, 3 horas, que ele não vai te responder ali. Porque você está errado. E ele vai falar para você que está errado, porque ele não tem medo de falar que você está errado. E assim como a pastora Lúcia falou também, foi uma palavra que eu guardei. A palavra que eu guardei não, mas um pensamento que Deus me deu. Deus ele precisou perder o seu filho. Nem que fosse por 3 dias. Para que eu e você estivesse aqui hoje. Para que eu e você estivesse aqui hoje. Buscando algo nele. Deus ele perdeu o seu filho por 3 dias. Porque ele não respondeu Jesus lá no Getsemane. Ele não respondeu ele lá. Ele não falou nada para ele. Ele ficou em silêncio. Ele preferiu perder o filho dele porque ele sabia que daqui 3 dias ele ia ressuscitar e aquilo que ele tinha como plano para mim e para a tua vida ia se consumar. Amém? Para a gente terminar, quero que você já fique de pé. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o pastor falou isso bem no finalzinho ontem, eu até falei para Jorge, o pastor falou aquilo que tinha falado, que Deus tinha falado no meu coração também. Né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, ele estava, se a gente vê essa história de Paulo lá, né, fala sobre o espinho na carne, né? A gente não sabe se realmente era um espinho na carne, né, mas ele estava passando por um momento de muita dor, de sofrimento, né, de angústia, e ele clama a Jesus, ele clama a Deus ele já tinha falado com Deus por 3, 4 dias, e ele não tinha sido ouvido, e Deus ele fala para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza, meu irmão, que ele vai se aperfeiçoar. É naquele momento que você está perdendo que ele vai se aperfeiçoar. É no momento que você está chorando, é no momento que você está angustiado, é no momento que o problema está vindo, é no momento que as coisas não estão nada bem, que o mar está turbulento. É neste momento que Deus vai falar. Se você está e você tem intimidade com ele, ele vai falar para você, a minha graça te basta.
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está disposto a perder algo, coloque na presença de Deus aquilo que Deus ele não quer para você em 2026. Aquilo que Deus não quer para você e para a tua família em 2026, coloque na presença dele. Não estou falando que você tem que falar para Deus, Deus, o que eu tenho que perder? O que eu vou perder esse ano? Já começar a se lamentar por algo. Porque é natural, tem coisas que vão acontecer naturalmente. O Senhor me devolveu o meu casamento. O pastor foi me levar no hospital no dia de uma cirurgia que eu fiquei doente, eu fui pro fundo do poço, irmão. E daí eu não estava vindo na igreja, e eu mandei mensagem pro pastor para perguntar para ele se ele me levava no hospital, né, pastor? E ele foi me levar lá no Paraná Clínicas lá para fazer a cirurgia, porque meu nariz sangrava como se eu tivesse levado um murro. Sangrava. E daí, de um tempo, de uns 6 meses, aquela veia cauterizou e começou a inchar, e começou a virar uma bola e virou um tumor, e estava saindo para fora do meu nariz. Parecia coisa mandada do inferno. Era uma coisa mandada direto do inferno. E eu não queria voltar para minha casa, eu não queria voltar para o meu lar, eu não queria mais, eu estava disposto a não querer mais nada. E daí naquele dia, quando a gente voltou, o pastor perguntou para mim bem assim, para onde você vai depois de você fazer a cirurgia? Eu falei, eu vou para casa da minha mãe. O pastor falou, você não vai para casa da tua mãe, você vai para casa da tua esposa. É lá na tua casa, é ela que tem que cuidar de você. O teu esposo, é a tua esposa que tem que cuidar de você, não é ninguém de fora. E daí ela cuidou de mim. Um dia depois, eu fiz a cirurgia no dia 12. No dia 13 de março de 2020, estourou a pandemia, o lockdown. 2 meses depois eu fui mandado embora de uma empresa que eu achava que era a melhor empresa que eu estava. Foi lá que eu perdi meu casamento. Foi por causa disso que eu perdi meu casamento, por ouvir pessoas de fora e não ouvir a Deus. Eu sabia ouvir a Deus. Eu tinha o entendimento de ouvir a Deus. Então o Senhor ele fala para você hoje que ele se aperfeiçoa na fraqueza, porque ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você clamar, ele quer ouvir você buscar. Ele quer ouvir você falar para ele que a tua vida tem chance, que o teu trabalho não vale mais do que as coisas que você tem, que aquilo que você tem como bem não vale mais que o teu filho, não vale mais que a tua esposa, não vale mais que o teu esposo. Então a gente precisa buscar. E a minha graça te basta. O Senhor fala.